Que todos sejam muito bem-vindos, é com grande satisfação, com grande alegria, que as Casas André Luiz recebe a todos neste ambiente que há muito tempo já foi preparado pela espiritualidade. Lembramos que o tratamento ele se inicia a partir do momento que todos adentram aqui a casa. A grande verdade é que esse tratamento ele começa já quando você se coloca em intenção de vir até o centro. Então, para que a gente possa se afinizar com essa equipe espiritual que já preparou a casa aqui há muito tempo antes da gente começar, vamos nos concentrar em oração. Aqueles que se sentirem mais à vontade podem fechar os olhos, apenas a título de concentração, para que a gente possa se conectar com a equipe espiritual, com o nosso querido e amado Mestre Jesus. Vamos fazer uma oração inicial, primeiramente agradecendo a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de poder receber algum tipo de aprendizado nessa conversa que nós vamos ter aqui hoje, e que isso possa ser levado para todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos pedir a bênção do nosso querido Mestre Jesus, nos sintonizar com Ele, pedir a paz e a luz para dentro de nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine sempre, e que Deus esteja sempre conosco, nos acompanhando. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é o conhecimento do futuro. Tema esse extraído do Livro dos Espíritos nas questões 868 a 871 de Allan Kardec. E quem fará a palestra por nós é nosso querido amigo Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja muito feliz no desenvolvimento da palestra. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos a estudar a doutrina espírita, a doutrina essa que nos fortalece, nos ampara, nos auxilia nas dificuldades da nossa vida, né? E como nosso companheiro nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, um livro terceiro, capítulo 10, que fala sobre lei de liberdade. E o item 7, conhecimento do futuro. Conhecimento do futuro. O homem sempre teve essa curiosidade de saber o que vai acontecer com ele no futuro, né? Desde a antiguidade, nós tínhamos lá no Antigo Egito, né, as pitonisas que faziam as previsões, principalmente quando os reis saíam em guerras, essas coisas todas, faziam as previsões do que poderia acontecer. Tivemos também na Grécia Antiga, né, os oráculos, o famoso oráculo de Delfos, que também faziam previsões, ou seja, sempre em busca de conhecer o que vai acontecer no amanhã. Sempre tivemos nós seres humanos, né, tivemos sempre essa curiosidade. E Kardec também tinha essa curiosidade. Na questão 868 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem: em princípio é oculto. Em alguns casos raros, Deus permite que isso aconteça. Por que em alguns casos raros? Porque se nós formos avaliar, os espíritos explicando para Kardec, né? Fomos avaliar, então, muitas situações que precisam dar um impulso no progresso da humanidade, algumas situações onde dá um impulso no progresso do próprio ser, Deus permite que ele vislumbre alguma coisa do futuro. Então, nós tivemos o José do Egito, que fazia algumas previsões para o faraó, quando ele preveu que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de penúria. E o faraó, dando ouvidos a ele, então, na época da fartura, ele foi guardando, né, se programando, acreditando que veriam 7 anos de penúria. E vieram 7 anos de penúria. Isso por que Deus permite, né, principalmente nessa situação, que Deus permite que seja vislumbrado esse futuro? Porque o Egito era a maior potência que tinha na época, foi aquele que deu um impulso realmente no progresso do planeta Terra. Foram os antigos egípcios que trouxeram muitos conhecimentos, então era necessário que eles dessem continuidade, mas estava dentro das provas daquele povo passar por uma época de penúria.
provas para todos nós encarnados. Então, Deus permitiu que José vislumbrasse isso e transmitisse para o faraó, e o faraó, dando ouvido àquilo que José tinha lhe dito, ele fez as provisões e programou para quando viessem as dificuldades, eles tivessem condições de se manter a ele e o povo todo, né, e não passarem por muitas dificuldades. Então, nesses casos específicos, Deus permite que seja desvendado esse futuro. Mas, e nós? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Qual o nosso objetivo em conhecermos o futuro? Em sabermos o que irá acontecer conosco no futuro? Normalmente, nós queremos saber para nós nos ajeitarmos, vamos dizer assim, né? Então, vamos fazer um balanço, aí os Espíritos vêm nos explicar também. Vamos fazer um balanço se nós soubéssemos o que aconteceria conosco no futuro. Então, de repente, no futuro eu vou ganhar na loteria, vou ser um homem muito rico, tenho 20 anos de idade, estudo, trabalho, então trabalho de dia, estudo à noite, me esforçando para ter uma vida razoável, né, no futuro, né? Só que eu descobrindo que eu vou ganhar na loteria e que eu serei muito rico, para que eu vou me esforçar agora? Simplesmente é me acomodar e deixar acontecer. Mas de repente eu posso ter dificuldades, antes de ganhar na loteria, ter algumas dificuldades, não tem problema. Se eu tiver dificuldades, eu faço um empréstimo, vou pagando, quando eu ganhar na loteria, eu vou, esquito todas as minhas dívidas e continuo uma vida boa. Não é assim que nós pensamos? Quantas vezes nós conversamos com alguém e falamos, se você ganhar na loteria hoje, o que você faria? O que nós faríamos? Eu ia viver a vida, não é assim? Eu vou viajar, vou cuidar de ter uma vida tranquila, sem nenhum esforço. Então, não vou me preocupar com o meu esforço pessoal, com o trabalho. Eu vou me preocupar com o que eu vou fazer com aquele dinheiro. Vou gastar, vou aproveitá-lo. Não é assim? Então, eu, sabendo que vou ganhar na loteria daqui a alguns anos, eu deixo de estudar, eu deixo de trabalhar e começo a viver a vida já antecipando aquilo que eu vou ganhar. E chega na época, eu ganho na loteria. Ganho uma bolada na loteria. Só que eu não ganho sozinho. Eu ganho um valor, mas mais 300 pessoas ganharam o mesmo valor. Acertaram também. E esse valor é dividido. Não dá nada, quase nada para ninguém. E aí? O que acontece comigo? Todo endividado, todo cheio de problema, não me preparei e, de certa forma, acabei complicando a minha vida porque eu achava que ia levar uma vida tranquila e a coisa se dificulta para mim. Então, por isso que os Espíritos falam, não é muito bom, é muito perigoso nós conhecermos o nosso futuro, porque nós vamos negligenciar o nosso presente. Nós começamos, sei que eu vou passar por situações muito difíceis, então começo a querer viver bem hoje, para quando chegar nessa situação muito difícil, pelo menos eu vivi a vida. Não é assim que nós pensamos? Se nós conversarmos com alguém, se um médico disser para você que daqui a um ano você vai morrer, o que você vai fazer durante esse um ano? O que nós faríamos? Pensamos, eu vou viver a vida, aproveitar a vida. Não é assim? Aproveitar esse ano que eu tenho e abro mão de tudo. Mas não é esse o nosso objetivo. Os Espíritos não vêm nos mostrar. Nós somos espíritos imortais. Nós programamos essa reencarnação. Então, nós temos tudo programado. Então, quando nós projetamos essas situações para nós já sabemos que precisamos passar por elas para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então, não adianta nós ficarmos parados, esperando a coisa acontecer, negligenciando o presente, que é o presente que vai determinar o nosso futuro. Porque nós planejamos a encarnação, aquelas situações mais difíceis pelas quais nós vamos ter que passar, nós passamos, mas nós vamos nos preparando para passar por isso. Nós não ficamos acomodados esperando. Então, o nosso presente é que vai ditar o nosso futuro. As nossas atitudes de hoje é que vai dizer como é que nós vamos viver amanhã. Porque eu programei, eu fiz todo um projeto da reencarnação, mas eu tenho livre-arbítrio. E é através do meu livre-arbítrio que eu vou realmente escolher e definir o que vai ser a minha vida, tanto hoje, no presente, como no futuro.
Então nós começamos a buscar essa melhoria, sempre buscamos a ter uma vida melhor, que faz parte da lei do progresso, e está dentro de nós. Nós estamos sempre buscando nos melhorar. Mas os Espíritos falam, nós temos que estar sempre observando que nós recebemos aquilo que nós realmente necessitamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Então, quando nós conhecemos o futuro, nós negligenciamos o presente e deixamos de realizar muitas coisas que nós realizaríamos se não soubéssemos de nada. Por isso que Deus não permite que nós conhecemos o futuro, mas se nós olharmos o nosso dia a dia, nós teremos uma noção de como será o nosso futuro. Se eu sou uma pessoa hoje acomodada, se eu sou um jovem acomodado, que não me preocupo com a instrução, com o estudo, não me preocupo em trabalhar, não me preocupo em fazer um pé de meia, provavelmente no futuro eu terei dificuldades. Ninguém precisa dizer isso para mim. Eu, sendo uma pessoa inteligente, eu vou perceber. Olha, hoje eu sou jovem, hoje eu tenho toda a energia, mas amanhã, quando eu tiver uma certa idade, que eu precisar realmente buscar ter alguma coisa que eu guardei, eu não vou ter. Buscar alguma coisa que eu me preparei para passar por determinada situação, eu não terei condições para passar por isso porque eu não me preparei hoje. Não precisa ser, né, uma pessoa tão instruída para saber que se ela não se preparar hoje, o amanhã dela será difícil. Se eu tenho uma enfermidade, eu vou buscar a cura, eu não vou me acomodar e deixar a enfermidade acontecer. Mesmo aquelas enfermidades que nós sabemos que é muito difícil a sua cura, nós vamos atrás dessa cura, buscando medicina, buscando trabalho espiritual, ou seja, tudo que está ao nosso alcance nós vamos buscar para resolvermos. Mesmo sabendo que isso foi programado por nós e nós teremos que passar por isso e às vezes ter essa enfermidade e desencarnar devido a essa enfermidade. Nós vamos estar sempre lutando para nós nos recuperarmos, porque nós sabemos que precisamos estar buscando a cura do nosso organismo, do nosso corpo físico. Então, não existe o determinismo. Nós podemos realizar, mesmo que nós programamos que temos que passar, vai depender da nossa atitude, superar aquilo, passar por aquilo numa forma mais calma, tranquila, ou de uma forma mais dolorosa. Nós é que vamos fazer isso de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa motivação. E se eu sei que eu tenho que passar por aquilo porque foi programado, qual a motivação de eu querer me curar? Eu vou desencarnar com isso mesmo, então deito aí e deixo acontecer. Muitas vezes a gente não ouve as pessoas falarem, é porque Deus quer. Deus não quer isso. Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu a inteligência para nós buscarmos reparar as nossas dificuldades, buscar a cura, buscar soluções dos nossos problemas. E para isso nós temos que nos esforçarmos para alcançar isso. Então nós temos que buscar sempre trabalhar para o nosso progresso, seja ele físico, material e também o espiritual, principalmente o espiritual. E para isso nós não podemos nos acomodar. Então, conhecer o futuro para nós não acrescentaria quase nada na nossa vida, ou praticamente nada, a não ser alguns casos específicos, como os espíritos falaram para Kardec, né? Alguns casos raros, quando há necessidade para o progresso também do ser, da pessoa. Então, ela pode ter uma previsão de algumas situações que poderá acontecer e ela mudar isso através das suas atitudes, mas ela não vai se acomodar, isso vai servir para que ela busque se fortalecer para superar algumas coisas ou vencer alguns obstáculos que terá perante a sua vida, mas não para facilitar a sua vida e para que ela possa se acomodar. Então Deus, quando Ele não permite que nós conheçamos o futuro, é justamente para nos dar a liberdade para nós escolhermos como nós vamos agir. Mesmo tendo, né, planejado essa reencarnação, porque mesmo quando nós planejamos a reencarnação, não é uma coisa definitiva, né? Não é aquela coisa, eu vou passar por isso, eu preciso passar por isso, o karma, o chamado karma que nós ouvimos falar. Não. Programei passar por determinadas situações, mas eu posso mudar isso através do meu livre-arbítrio. Então eu programei ter uma pessoa, passar por uma vida boa, ter condições financeiras e ajudar muita gente. Eu uso essa condição financeira de forma equivocada e eu vou à falência. A culpa é de Deus? Estava previsto passar por isso? Não, eu mudei porque eu fui imprevidente.
Eu não soube cuidar direito com aquilo que eu tinha me programado. Eu me programei passar por uma enfermidade e buscar a cura até o último minuto, e no último minuto conseguir a cura, porque eu busquei. Deus permite que eu mude isso, que era previsto, às vezes eu desencarnar devido a essa enfermidade, poderia até ser, mas eu busquei, eu me esforcei através das minhas atitudes boas, eu mudei isso e essas consequências dolorosas que deveriam chegar, chegaram de uma forma mais calma, mais tranquila. Então, existem várias situações que nós criamos para nós, tanto para o bem como para o mal. Isso depende de nós. Então, quando nós pararmos para fazer uma avaliação da nossa vida atual, o que nós realizamos hoje, o que nós fazemos hoje, nós vamos ter uma noção do que será o nosso futuro. Então, não é preciso nós buscarmos leitores da sorte, buscarmos pessoas que fazem esse tipo de coisas, né, que fazem isso simplesmente para obter recursos financeiros. Porque ainda hoje tem muitas pessoas que buscam querer saber o futuro, achando que com isso vão ter alguma vantagem. E buscam esses leitores da sorte. E esses leitores da sorte, eles jogam. Alguns acertam, outros não. Chutou. Então, o que acontece? Era o que acontecia com aquelas pessoas no passado, na Idade Média, os reis, quando saíram para a guerra, eles iam em alguns leitores de sorte, pessoas que previam o futuro. Alguns acertavam e outros não. Nós não fazemos isso? Quando nós chutamos alguma coisa, às vezes a gente acerta e fala, nossa, acertei. Vai longe, né? Na loteria, nós chutamos. Às vezes acertamos. Poucos, mas acertamos. É a mesma coisa. Então, essas pessoas que se dizem leitores de sortes hoje, são pessoas que não fazem, às vezes não fazem nem por maldade. Acham que estão fazendo uma coisa que não prejudicará ninguém, que às vezes pode trazer consequências boas para ele, financeiramente falando, e fazem essas previsões malucas. Isso nós vemos muito em final de ano. Quantas pessoas fazendo previsão disso, previsão daquilo, e praticamente não acontece nada. E muitas pessoas acreditam, e aqueles que acreditam, às vezes, acabam entrando em situações difíceis devido àquela previsão que foi feita e que não aconteceu. Então, o que os Espíritos falam, não precisamos buscar criaturas que façam esses tipos de previsão. Nós mesmos poderemos prever o nosso futuro de acordo com a nossa realidade hoje, com as nossas atitudes de hoje. Existem também as situações pelas quais precisamos passar? Existem, não temos como fugir delas, mas não é determinismo, como nós acreditamos. Eu nasci para ser assim e eu tenho que ser assim. Não, eu posso modificar. Então, eu reencarnei com um propósito de passar por uma situação muito difícil. Eu até, se não me engano, na última palestra, até falei lá do Saturnino, quem estava aqui acho que lembra, né? Um senhor de escravos que, de certa forma, ele abusou de um escravo seu, moeu o braço dele numa moenda, e depois no mundo espiritual percebeu isso, quis, de certa forma, reparar esse erro e pediu para reencarnar e perder o braço também numa máquina, coisa assim, que ele sugasse todo o braço. Ele era uma pessoa boa, ele veio, ele reencarnou e era uma pessoa muito amorosa, fazia o bem para muita gente, e ele teve o acidente, só que ele perdeu só um único dedo, o dedo indicador. E depois ficou sabendo que a programação dele era perder todo o braço. Por que ele perdeu só o dedo? Por causa das suas atitudes. Era uma pessoa boa, ele conseguiu, de certa forma, modificar toda aquela situação drástica pela qual ele teria que passar, perder somente um dedo, por causa do quê? Do amor, das coisas boas que ele fazia para outras pessoas. Isso é conosco também. Então não é que está determinado passarmos por determinada situação e foi eu tenho que passar por isso porque Deus quer, ou é o meu karma, como muita gente fala, essa mulher é meu karma. Não, não é meu karma, eu que procurei, eu casei com ela porque eu quis, não foi ela que me obrigou. Então eu começo a pensar dessa forma também. Então, começo a buscar solução para o problema. E dependendo da minha forma de ser, de agir, de pensar, eu vou amenizar aquela situação pela qual eu programei antes de reencarnar. Então, não está determinado que eu passe por isso e que eu sofra todas essas consequências. É importante eu entender que, às vezes, eu preciso passar por determinadas situações, mas eu não posso deixar me envolver por essas situações e deixar de viver o meu presente para melhorar o meu futuro. Então, é isso que os Espíritos falam, nós precisamos ter noção
de que o futuro a Deus pertence. Então Deus, ele nos provê daquilo que nós necessitamos realmente, espiritualmente falando, como Jesus dizia aos apóstolos, né? Olhai as aves do céu que não semeiam, mas Deus lhe provê as suas necessidades. Olhai o lírio do campo, que está lá, que mais tarde será um feno que vai ser queimado, mas Deus o provê, e que nem Salomão em toda a sua magnitude se vestiu tão bem como o lírio do campo, que amanhã vai secar, vai virar feno e vai ser queimado. Então vejam, Deus está proporcionando para nós o que nós realmente precisamos, só que os Espíritos falam, o lírio do campo, as plantas estão vegetando, são vegetais. Os animais, eles são guiados através do instinto, Deus lhe dá, mas eles buscam, as aves migratórias, ele busca sobrevivência, ele não fica parado esperando as coisas chegarem, ele vai atrás. E o homem, que é o ser inteligente, o ser mais importante do universo, não tem as mesmas condições e até mais? Tem a inteligência, que Deus lhe deu a inteligência para ele desenvolver, através da sua inteligência, resolver os seus problemas, usando aquilo que Deus está lhe proporcionando. Então Deus não está castigando ninguém, Deus está dando condições para o ser humano sobreviver. Então não há por que o ser humano ficar preocupado o que vai acontecer. Se ele souber que o que vai acontecer é devido às suas atitudes hoje, ele vai viver bem hoje, para amanhã, no futuro, ele estar melhor, mesmo que ele tenha que passar por situações difíceis. Veja como as coisas são, né? Então, essa curiosidade que o homem traz dentro de si é uma coisa natural em nós, né? Nós queremos saber o dia de amanhã, mas se nós começarmos a observar que podemos mudar o nosso amanhã sempre para melhor, nós precisamos trabalhar para isso, né? Então, o que os Espíritos falam, precisamos usar a matéria está aqui para nos servir, só que nós invertemos a situação. Nós começamos a servir a matéria, nós vivemos em função da matéria. Por isso que muitos de nós sofremos, porque nós temos o suficiente para nós naquele momento, mas nós queremos sempre o mais, faz parte da lei do progresso também. Só que nós damos muita ênfase a isso. Nós, às vezes, não sabemos que não vamos ter condições de atingir determinados graus, mas nós sofremos, lutamos para atingir e não atingimos. E aí é que vem o sofrimento, porque nós nos frustramos. Puxa vida, eu queria tanto ter uma Mercedes, eu tenho um Fusquinha. Puxa vida, e eu passo a vida inteira me lamentando, a vida inteira sofrendo, porque eu não tenho uma Mercedes e nunca vou ter nessa existência. Talvez até um Fusquinha eu possa ter, mas uma Mercedes não. Então eu passo a vida inteira sofrendo por causa disso, por uma coisa material, porque aonde a Mercedes me leva, o Fusquinha também me leva. Tudo bem que com a Mercedes eu chego um pouco mais rápido, mais confortável, mas com o Fusquinha eu chego da mesma forma. Um pouquinho mais cansado, mas eu chego, né? Eu não paro para pensar dessa forma. De repente é o que eu me necessito naquele momento. De repente, se eu tivesse tendo um Fusquinha, eu vou e chego. Se eu tivesse uma Mercedes que dá 200 km por hora numa estrada, eu poderia me arrebentar no meio do caminho. Eu não paro para pensar isso. Eu paro para pensar somente o quê? No que aquilo demonstra, o poder que aquilo poderia demonstrar que eu tenho. Então, os Espíritos, eles são bem claros nisso. Use o que você tem. Aproveite o que Deus está lhe dando, use para o seu crescimento, para a sua evolução. Busque sempre mais, sim. Busque se prover para o futuro, sempre ter um futuro melhor. Faça um pé de meia, mas não viva em função disso. Viva a sua vida dia a dia, né? Como Jesus disse, né? No Sermão do Monte, está em Mateus no capítulo 6, versículo 34, Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta as suas aflições. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações, todos nós passamos por situações difíceis. Todo dia nós temos determinados problemas. Ou aqui ninguém nunca teve problema, todo dia sem problema nenhum. Tem. Sempre temos um problema, sempre temos alguma coisa para resolver. Então, por que eu vou me preocupar com o que vai acontecer daqui a um ano, se eu tenho que resolver o meu problema hoje? Então, por que eu vou me afligir por algo que poderá acontecer? Eu nem sei se vai acontecer, vai depender das minhas atitudes hoje. Sendo que eu tenho os problemas de hoje para resolver.
Então, o que Jesus diz, resolva o seu problema dia a dia e deixa que as coisas venham fluindo, mas faça de uma forma correta, faça de uma forma onde você não se prejudique e não prejudique o seu semelhante. Aí você estará agindo corretamente. Busque um conforto, que é normal, é natural no ser humano, faz parte da lei do progresso, como nós falamos. Busque um conforto, busque ter uma condição financeira melhor. Mas busque com seus próprios esforços e entendendo até onde você pode chegar. E aceitando as situações, às vezes, que você tem que passar, mas não aceitar passivamente. Ser resignado. Ser resignado não é deixa acontecer porque Deus assim o quer, não. Ser resignado é buscar a solução do problema, mas também, se não conseguir resolver nesse momento, não fazer disso uma coisa horrível para o futuro. Não, eu não consegui resolver, mas eu busquei, eu estou sempre buscando, como nós falamos da enfermidade. Eu tenho uma enfermidade, às vezes é uma enfermidade grave. Eu tenho que estar constantemente buscando, sim, medicina, tudo aquilo que está ao meu alcance para que eu possa me curar. Eu tenho que buscar isso, não estou me acomodando. Mas, de repente, eu vou ter que passar minha existência com essa enfermidade, às vezes desencarnar até devido a essa própria enfermidade. Mas eu busquei, então eu não vou me revoltar pelo fato de não ter conseguido superá-la. Eu busquei e fiz tudo que estava ao meu alcance. Isso vai contar a meu favor quando eu chegar no mundo espiritual. Porque lá eu vou chegar como um vencedor. Eu tive esse problema, eu programei isso, eu passei por ele, eu não me revoltei, eu não fui aquela pessoa chata, azeda, que culpava o mundo por causa dos meus problemas. Não, eu tentei resolvê-los. Consegui amenizar. Mesmo que nós não consigamos nos livrar dos problemas, nós conseguimos amenizar esse problema. Por quê? Porque nós não nos revoltamos, nós passamos a conviver amigavelmente com o problema. É esquisito falar isso, né? Viver amigavelmente com o problema. Mas nós podemos, sim. Eu tenho esse problema, não tenho como me libertar dele, por que eu vou ficar me remoendo isso dentro de mim, sofrendo isso dentro de mim, se eu sei que eu não estou conseguindo resolver? Tem que buscar essa solução. Se vier, graças a Deus. E às vezes vem essa solução por causa do meu esforço. A minha proposta era passar por aquilo e sofrer mais, mas eu consegui solucionar isso. Às vezes eu não soluciono, mas eu passo uma vida tranquila, sabendo o que está ao meu alcance, eu estou fazendo. E se eu estou passando por essa situação e não consigo me libertar dela, é porque isso faz parte do meu progresso espiritual, da minha evolução. Eu estou, de certa forma, ou adquirindo alguma experiência, ou reparando alguma coisa do passado. Faz parte da lei de causa e efeito. Se eu estou sofrendo isso hoje, a causa não está nessa existência, essa causa aconteceu no passado. E hoje eu estou tendo oportunidades de me libertar disso, de expurgar isso de dentro de mim através de uma enfermidade, de reparar isso através de uma pessoa difícil, ou de algumas pessoas que criam dificuldades para mim, ou tendo um aprendizado, passando por uma situação financeira difícil. Então vejam, quando nós começamos a olhar por esse ângulo, nós começamos a encarar a nossa vida de forma diferente. Nós não vamos nos colocar naquela situação de vítima. Deus está me castigando, eu preciso passar por isso, eu mereço passar por isso, porque se eu estou passando por isso e Deus não me ajuda, é porque eu preciso passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Deus me ajuda sim, Ele me dá as condições. Agora, quando eu me coloco na posição de vítima, eu vou ser aquele eterno sofredor. Quando eu aceito a situação e começo a trabalhar para superar essa situação, ou seja, eu busco solucionar esse problema, eu vou viver melhor, porque eu não vou me colocar numa posição de vítima. Eu estou passando por isso, mas eu tenho condições. Então, eu tenho condições de superar isso, e às vezes eu amenizo todo esse problema. Mesmo não percebendo, eu o amenizo. E quando chega no mundo espiritual é que eu vou perceber isso. Aqui no mundo físico é difícil, porque nós não sabemos o que aconteceu conosco no passado. Deus é tão bom que Ele também não permite que nós nos lembramos. Em alguns casos nós temos uns pequenos flashes, mas lembrança real do nosso passado nós não temos, porque se nós tivéssemos, o nosso sofrimento seria muito grande. Porque todos nós cometemos erros gravíssimos em encarnações passadas. Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento. Vivemos em épocas difíceis, onde nós, através, às vezes até da agressividade, sobrevivíamos, né?
Mas por quê? Por maldade? Não, por falta de conhecimento, por falta de compreensão. Hoje nós temos outra compreensão, então estamos constantemente superando, mas fizemos coisas erradas no passado e às vezes essas coisas ainda refletem nos dias de hoje. É o efeito daquela causa que nós criamos lá atrás. Então, quando nós temos essa percepção que a doutrina espírita nos traz, nós vamos olhar a nossa vida como uma dádiva, não como um castigo, como estou aqui para sofrer, um eterno sofredor. Não, nós não somos sofredores, nós somos filhos de Deus. Deus nos ama a todos da mesma forma, Ele nos criou. E Kardec pergunta, então por que nós passamos por isso? Por que Deus permite? Se Deus sabe que nós vamos ter que sofrer, por que Ele deixa que nós passemos por determinadas situações, cometemos determinados erros, sabendo que isso trará dor para nós e sofrimento para nós, porque nós vamos ter que reparar isso segundo as suas leis e segundo a nossa consciência. Deus permite porque Ele quer que nós, através do nosso esforço, busquemos o nosso crescimento e a nossa evolução. Já pensou se todos nós fôssemos criados anjos? Qual graça teria a vida? Estaríamos todos aqui orando, o tempo todo orando, um desejando o bem do outro. Tal. O que nós aprenderíamos com isso? Nada. Agora, quando eu conheço a dor do meu semelhante, eu vou me colocar na posição dele. Quando eu vejo o sofrimento do meu semelhante e sinto isso dentro de mim, esse é o amor que nós devemos doar, né? Realmente nos colocarmos na posição do outro, aí nós vamos realmente saber o porquê que nós devemos amar o nosso semelhante. Porque se fôssemos todos perfeitos, você é perfeito, para que eu vou me preocupar com você? Você já é perfeito, eu sou perfeito, ninguém precisa se preocupar comigo. Qual motivo seria da vida? Não. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio e nos deu a liberdade para nós, através das nossas vontades, e buscando esse crescimento e essa evolução. Quando nós erramos, a nossa consciência fala, você errou, você precisa consertar. Aí nós reencarnamos com o propósito de consertar aquele erro, de reparar o mal que nós causamos ao nosso semelhante. E passamos por situações dolorosas. E isso vai servir de crescimento para nós, de experiência para nós, porque quando nós vermos alguém passando por uma situação semelhante, nós vamos nos compadecer dessa criatura, porque nós sabemos o que é sentir dor, nós sabemos o que é passar por situações difíceis, nós sabemos o que é passar fome, porque nós já passamos por isso e sabemos, ou fizemos outras pessoas passar, reparamos isso e sabemos que isso não é bom. E aí sim, é esse o amor que Deus espera de nós, pensarmos no nosso semelhante e doarmos amor para o nosso semelhante. Então não adianta nós queremos saber como será o futuro, nós precisamos viver bem o nosso presente. Se vivermos bem o nosso presente, podemos ter certeza, o nosso futuro será muito bom. Talvez não do jeito que nós queremos, né? Porque nós queremos conforto, nós queremos coisas boas, tranquilidade e paz. Talvez não vamos ter tudo isso, mas nós vamos ter noção de que, trabalhando hoje, nosso futuro será mais ameno, passaremos por situações às vezes difíceis, porque é uma necessidade de cada um de nós, é experiência, aprendizado que nós estamos adquirindo, e estamos, de certa forma, reparando alguns erros do passado, mas passaremos por uma forma mais calma, mais tranquila, sem revolta e sem tanta dor e sem tanto sofrimento, sabendo, eu estou passando por isso hoje, mas amanhã não terei mais essa dificuldade. O amanhã poderá ser numa outra existência, mas eu não terei mais essa dificuldade. Eu serei muito mais feliz do que eu sou hoje, desde que eu saiba agir nessa existência e nos dias de hoje. Então nós vamos galgando, passo a passo, dia a dia, a nossa felicidade futura. Todos queremos ser felizes. Todos nós temos condições, porque Deus nos deu condições. Cada um vai chegar ao seu tempo, de acordo com a sua compreensão e do seu esforço. Por isso, queremos conhecer o nosso futuro? Queremos. Então, tem uma grande surpresa para todos nós. Seremos arcanjos um dia. Agora, quando? Vai depender de cada um de nós. Obrigado. Agradecemos a todos pela presença de hoje, desejamos um excelente domingo e uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe todos vocês, que possamos voltar para as nossas casas com muita paz e muita luz e possamos estar aqui novamente no próximo domingo. Muito obrigado.
Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.